província de Hubei, centro da China. O que um dia foi uma metrópole vibrante, agora é uma cidade de 11 milhões de pessoas em lockdown. A China talvez tenha implementado na região a maior redução de deslocamentos que vimos na história moderna. Por todo o mundo, uma a uma, as cidades foram sendo fechadas. É impressionante a forma exponencial como se propaga. Por isso está todo mundo em alerta. Instalações médicas são levadas ao limite em meio à necessidade urgente de se conter o vírus. Não estamos tentando impedir que o surto chegue. Estamos tentando impedir que chegue depressa. Como foi possível que um coronavírus nunca visto tenha conseguido deixar o mundo inteiro de joelhos? Porque os avanços na medicina não foram capazes de conter o surto. E será que estamos vendo apenas o início de outras pandemias globais potencialmente incontroláveis? Dezembro de 2019, Wuhan, centro da China. Algo estranho acontecia com os moradores locais. As pessoas estavam adoecendo repentinamente. Pessoas como o pai de Wang Wei. Quando meu pai ficou doente, a gente não se preocupou tanto. Os sintomas que ele tinha eram febre, fraqueza e perda de apetite. E também dificuldade de respirar. Acreditando ser uma gripe de inverno, a família de Wang Wei não quis arriscar e o levou até o hospital. Disseram que era uma provável pneumonia. Mas no hospital havia uma série de casos como o do pai de Wang Wei. E os médicos estavam apreensivos. Em poucos dias, especialistas perceberam que a gripe misteriosa era, na verdade, um novo vírus infeccioso. Um que ameaçava se espalhar rapidamente. Cientistas na China estão investigando se uma nova variedade de vírus é responsável por um surto de pneumonia na cidade de Wuhan. Cientistas em todo o mundo rapidamente entraram em ação num esforço coletivo para entender esse novo vírus, de onde ele vinha, como ele se comportava e, fundamentalmente, o que podia ser feito para detê-lo. No final de dezembro, as autoridades sanitárias de Wuhan relataram 27 casos de pneumonia à Organização Mundial de Saúde. Embora nem todas estivessem em estado grave, as vítimas tinham uma ligação, o que alarmou os pesquisadores. Essa ligação era um mercado atacadista de frutos do mar em Wuhan, onde também ocorria a comercialização de animais silvestres vivos. Todos os pacientes tinham visitado ou trabalhavam lá. Esse é um lugar realmente perigoso. Ele é ideal para a transmissão de um vírus como esse. Os cientistas vêm alertando sobre o perigo desses mercados há pelo menos meio século. Mas qual seria exatamente esse perigo? O perigo seria se, de alguma forma, o vírus dentro do animal pudesse se deslocar entre diferentes espécies e chegasse aos humanos. Doenças zoonóticas são aquelas transmitidas de animais para humanos. Então, nesses mercados, você chega a ter centenas de espécies de animais vivos comercializados sob o mesmo teto. Em sua própria busca por sobrevivência, o vírus está constantemente procurando novas oportunidades de se reproduzir e propagar, o que inclui a busca por novas espécies hospedeiras. Os vírus são os parasitas intracelulares perfeitos, por assim dizer, porque uma vez que eles ganham acesso à célula hospedeira, conseguem usar o maquinário do hospedeiro para produzir mais cópias de si mesmo. Mas o processo de transferência do vírus de uma espécie para outra não é simples. Geralmente, ele termina em fracasso por causa das diferenças genéticas dos dois hospedeiros. Mas devido à habilidade do vírus de se reproduzir aos bilhões, eles podem sofrer mutações. E rápido. A maioria das mutações não ajuda o vírus a entrar no novo alvo. Mas por puro acaso e pela mera quantidade, uma única mutação poderia permitir que ele fosse transferido a uma nova espécie. Com o tempo, as probabilidades de que o vírus conseguisse dar esse salto aumentariam. É por isso que mercados de animais são lugares perigosos, porque lá o vírus tem a chance de entrar em contato com muitos animais diferentes. E por tentativa e erro, quando um deles consegue sair, ou acaba infectando um ser humano, ou contaminando todo o mercado através de matéria fecal, urina, sangue, já que alguns animais são abatidos lá dentro. Então você tem sangue no local, pessoas usando mangueiras para tentar limpar o sangue, e assim esse vírus acaba infectando muita gente. Quando um vírus faz a transição de um animal para os seres humanos,
As consequências são inúmeras, das inofensivas até as fatais. Tem aqueles que podem causar sintomas, mas não se propagam demais. Um bom exemplo disso é a transmissão da raiva. Um cão morde um humano, os humanos pegam raiva, mas não passam para outras pessoas. E há as eclosões que ocorrem de tempos em tempos, como o ebola, que às vezes causa surtos bem perigosos e graves, mas ele acaba sendo controlado e desaparece. Depois volta a emergir. E tem alguns vírus que surgem no reino animal, contaminam os humanos e se tornam residentes permanentes. E um bom exemplo disso é o HIV, que acreditamos ter surgido, na verdade, no final do século XIX, início do século XX, e vindo de um primata não humano para um primata humano. Cientistas na China avançaram rapidamente e identificaram que o patógeno era um coronavírus. Analisando no microscópio de elétron, a gente vê uma espécie de coroa em torno desse vírus, por isso é chamado de coronavírus. A coroa em volta dele, na verdade, é a proteína. Ela ajuda o vírus a entrar nas células humanas. Na verdade, alguns vírus são moradores permanentes da população humana, são endêmicos, causam resfriados comuns. E há outros que surgem de tempos em tempos, da natureza, em geral são coronavírus que sofreram mutações de tal escala que causam mais infecções graves em seres humanos. Um surto anterior de coronavírus ameaçou o mundo em 2003. A SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ela matou mais de 700 pessoas em todo o mundo. Mas apesar da experiência adquirida no enfrentamento da pandemia da SARS, os cientistas estavam com dificuldades para combater o surto desse novo coronavírus. A SARS-CoV-2 parece ser mais transmissível do que a SARS e se espalha durante o período de incubação, ou seja, no período em que uma pessoa está infectada, mas ainda não desenvolveu os sintomas do vírus. E a SARS não se propagava no período de incubação e por isso foi mais fácil de conseguir controlar. Alguns especialistas à frente da investigação do novo coronavírus localizaram sua origem no mercado de animais de Wuhan. As autoridades chinesas então o fecharam e as amostras retiradas do local sugeriram que, assim como o SARS, o novo vírus poderia ter vindo dos morcegos. Os morcegos são mamíferos únicos. Nós temos cerca de 5.000 espécies vivas de mamíferos. E 20% delas, ou seja, 1 em cada 5 é um morcego. Morcegos são os únicos mamíferos voadores. Eles têm um sistema imunológico muito especial, então não adoecem com o vírus. Felizmente, a transmissão do vírus para o humano é muito raro que aconteça e muito difícil. Então hoje sabemos que a maioria dos vírus que os morcegos carregam e que causam doenças zoonóticas em humanos são através de um animal intermediário. Para alguns, em Wuhan, o foco estava em descobrir qual foi o elo causador. Identificá-lo poderia ajudar a impedir outros surtos. Existe muita especulação sobre esse animal X. Estamos falando aqui muito provavelmente de um vírus no morcego transmitido a um hospedeiro intermediário e nós o chamamos de animal X. A identidade desse animal X foi matéria de ampla especulação. Dos possíveis candidatos, alguns sugeriram uma cobra, outros um civeta e até mesmo um pangolim. As pesquisas ainda são inconclusivas, mas Lin Fawang tem certeza de uma coisa. Você sempre aprende com a experiência, então o mais provável é que esse animal X seja um mamífero. Os cientistas se apressaram para descobrir mais sobre o novo coronavírus. E no dia 11 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde o nomeou oficialmente como SARS-CoV-2. E a doença que ele causa? Covid-19. Venho a declarar uma emergência de saúde pública global de grande alcance. As tentativas cada vez mais desesperadas dos países em todo o mundo para conter a propagação iam se provando inúteis. E com isso surgiu uma nova preocupação. O vírus estava começando a ganhar massa crítica. A pneumonia viral atingiu a cidade de Wuhan, no centro da China. Disseram que era uma provável pneumonia? Cientistas na China avançaram rapidamente e identificaram que o patógeno era um coronavírus. O SARS-CoV-2 parece ser mais transmissível do que a SARS. Venho declarar uma emergência de saúde pública global de grande alcance.
Agora, coordenando seus esforços, a China e a OMS passaram a compartilhar o máximo de informações possível sobre o novo coronavírus. Eles conseguiram identificá-lo como um novo coronavírus em um período muito menor, mas mesmo assim tem muitas coisas que ainda não sabemos. Atualmente, o centro coordenador de todas as informações é a Organização Mundial de Saúde. A OMS pega essas informações, as peneira, busca confirmar a validade delas e então faz uma análise de risco quase diária com as evidências que possui e então lança as recomendações. São em salas de controle como essa em Manila que a OMS planeja sua resposta. Para que ela dê certo, é crucial que os países compartilhem dados de forma eficiente. Em geral, o que se analisa é quem está doente, por que está ficando doente, como está ficando doente. E então, imediatamente, você começa a tentar descobrir como fazer para impedir a propagação. Uma forma de revelar os segredos de um vírus é analisar seu código genético. Dias após a divulgação do surto, cientistas chineses descobriram a sequência genética do vírus e a dividiram com o mundo. O que é muito importante é que há cerca de 20 ou 30 anos nós somos capazes de sequenciar o genoma de um novo vírus. Isso significa que podemos entender como os blocos construtivos do vírus estão encaixados e também podemos dizer muitas vezes de onde o vírus veio e para onde está indo. E uma vez que tínhamos a sequência genética desse coronavírus, foi possível identificar que ele era muito parecido geneticamente. Cerca de 80% de sua constituição genética era parecida à do vírus da SARS. Mas o fato de haver semelhança genética entre vírus da mesma família não significa que eles vão se comportar da mesma forma necessariamente. Quando você tem 20% de diferença, isso é uma grande diferença. Então, sim, eles têm uma ligação. E podemos usar o que aprendemos da SARS para prevenir um novo coronavírus. Sim, podemos usar o conhecimento, mas eu acho que não podemos apenas transferir o que sabemos da SARS para esse coronavírus. Ainda temos que fazer novas pesquisas. A questão é como esse vírus acaba se manifestando em seres humanos. Em Wuhan, o novo coronavírus causa sua primeira morte. A vítima é um homem de 61 anos que havia visitado o mercado de Huanan. E ainda mais preocupante, cerca de 5 dias depois, sua esposa, que não havia ido ao mercado, também é diagnosticada com o coronavírus. Isso mostrou pela primeira vez que o vírus era transmissível de humano para humano. Uma evolução assustadora. Os vírus podem ser transmitidos entre indivíduos de várias formas diferentes. Alguns vírus são transmitidos através do contato com o sangue. Outros vírus são os que chamamos de aerossóis. Esse vírus é capaz de se conectar a pequenas partículas de poeira no ar e ainda permanecer nessa partícula por muito tempo. Tanto que quando sopra o vento, ele ainda está lá e pode viajar longas distâncias. E tem a transmissão por gotículas, que é quando você está relativamente perto de alguém e se a pessoa espirrar ou tossir, você pode entrar em contato com essas gotículas e se infectar. As primeiras pesquisas sugeriram que o novo vírus poderia sobreviver fora do organismo por períodos significativos. Ele poderia ficar suspenso no ar por horas e permanecer ativo por dias em superfícies duras como metal. Estava claro para os cientistas que esse novo coronavírus era altamente transmissível. Às vezes, determinado indivíduo tem uma maior capacidade de propagar o vírus do que outros. Se certa pessoa for infectada e espirrar, por exemplo, ela pode liberar centenas de milhares de milhões de vírus no ar. Tudo depende do paciente. Algumas pessoas, quando espirram, só soltam um número pequeno de vírus. Outras soltam um grande número de vírus e chamamos essas pessoas de supercontagiantes. Então, se a pessoa infectar uma ou duas, não é uma supercontagiante. Mas se infectar mais de 10, aí sim é supercontagiante. Com os casos crescendo muito na província de Hubei e escapando para além de suas fronteiras, o surto escalava rapidamente e se transformava em uma epidemia. A China talvez tenha implementado na região a maior redução de deslocamento que vimos na história moderna e, sem sombra de dúvidas, a maior durante uma pandemia. Da noite para o dia, Wuhan se tornou uma cidade fantasma.
Estações de trem, normalmente lotadas de passageiros, agora estavam desertas. Restaurantes e lojas que antes fervilhavam, de repente se encontravam vazias. Ruas e estradas eram bloqueadas, enquanto os moradores de Wuhan se trancavam em suas casas. Quando você lida com surtos de patógenos desconhecidos, com algo que você nunca viu antes, é muito melhor exagerar do que subestimar. É claro que existe o perigo de você ser acusado de errar, mas acho que é muito melhor estar errado que não informar e haver mortes. Conter um vírus novo e virulento não é um trabalho fácil. E essa tarefa fica ainda mais difícil em uma cidade que também é um dos maiores centros de transporte do país. A cidade de Wuhan fica quase no meio da China. E existe uma rede de transporte muito extensa passando por ela. E por isso há um grande número de pessoas que chegam ao aeroporto de Wuhan de várias partes da China e de partes do mundo. Apesar do extraordinário esforço para deixar a cidade sob quarentena, o vírus não foi contido. Aparentemente, ele tinha sua própria técnica para passar incógnito, uma na qual as vítimas não mostravam sintomas nas fases iniciais da infecção, o que ajudou a espalhar o patógeno ainda mais entre as pessoas desavisadas. A taxa de reprodução do surto desse coronavírus foi estimada em cerca de 2,6. Isso significa que uma pessoa é capaz de infectar 2 ou 3 outras pessoas. Como resultado, a propagação pode fugir rapidamente ao controle, principalmente quando algumas pessoas não apresentam sintomas durante o período de incubação do vírus. O novo vírus estava mostrando uma tendência maior a se reproduzir do que até mesmo a SARS. Em apenas 1/4 do tempo, por exemplo, o número de casos da SARS-CoV-2 já era 10 vezes maior. Nós sabemos que o Covid-19 se propaga logo no começo da doença. A SARS se espalhou particularmente em hospitais quando os pacientes estavam mais enfermos e a carga viral era maior. Essa doença é diferente. Nessa, a transmissão é principalmente comunitária e a propagação começa muito cedo, logo nos primeiros dias de doença. Inclusive, já tivemos exemplos de transmissão antes dos sintomas começarem. Aparentemente, não há nada que os cientistas possam fazer. É um vírus altamente esquivo e está sendo transmitido muito mais rápido do que se imaginava. 10 dias antes do lockdown sem precedentes que a China implementou para prevenir a sua propagação, o vírus já havia aparecido em solo estrangeiro. Em Wuhan, o novo coronavírus SARS-CoV-2 havia causado a primeira morte. A vítima, um homem de 61 anos, era um dos primeiros pacientes dos casos vinculados ao mercado de animais de Wuhan. A questão é como esse vírus acaba se manifestando em seres humanos. Quando você lida com surtos de patógenos desconhecidos, é muito melhor exagerar do que subestimar. Da noite para o dia, Wuhan se transformou em uma cidade fantasma. No dia 23 de janeiro, havia 570 casos informados, 17 mortes na China e 11 milhões de pessoas em quarentena em Wuhan. Apesar do lockdown, o vírus já havia ultrapassado as fronteiras chinesas. O primeiro caso internacional foi na Tailândia. A Tailândia informou o primeiro caso de coronavírus de Wuhan fora da China. Impelidos a agir, cientistas em todo o mundo trabalharam contra o tempo para desacelerar a propagação, e a OMS estava no centro desse esforço conjunto. A China detectou essas doenças desconhecidas e identificou o coronavírus em um curto período, e dividiu a sequência genética com outros países. Então recebíamos diariamente essas informações, analisávamos as informações e depois as compartilhávamos com os países membros. Além do compartilhamento de dados, um passo vital para controlar a propagação de um vírus é rastrear cada pessoa com quem o paciente infectado teve contato. Rastreamento de contato é identificar todas as pessoas que tiveram contato com outra pessoa que foi infectada antes ou depois dos sintomas começarem a aparecer
E essas pessoas, elas são isoladas ou se solicita que façam auto-isolamento, ou elas às vezes são colocadas em quarentena e monitoradas por um período de até 3 semanas para ver se desenvolve os sintomas. Na China, o trabalho de rastreamento de contato foi um empreendimento em grande escala. Só em Wuhan, mais de 1.800 epidemiologistas rastrearam dezenas de milhares de contatos por dia. Mas o esforço rapidamente provou seu valor. Entre 1% e 5% dos contatos acabaram dando positivo para o Covid-19. Mas havia um grupo de possíveis casos que confundia os cientistas. Algumas pessoas que podiam estar infectadas em algum momento não desenvolveram nenhum tipo de sintoma, nem cansaço, nem dores musculares. Elas eram assintomáticas. E isso pode ser bastante preocupante, porque ficamos sem saber qual a extensão da real infecção da população. Com a explosão dos casos, governos de todo o mundo deverão prestar mais atenção a um surto local iminente. As linhas aéreas começaram a suspender voos enquanto o medo pela epidemia de coronavírus dispara. A Agência Nacional de Aviação pediu que aeroportos e linhas aéreas começassem a monitorar passageiros desembarcando do Japão e da Coreia do Sul. A contenção agora era uma estratégia crucial contra o Covid-19. Para minimizar os riscos de importar pessoas infectadas, os países começaram a restringir voos das regiões afetadas. Os países estão fazendo várias coisas para se protegerem. Uma delas é simplesmente monitorar o que está vendo na China, para tentar entender o que está dando certo e o que não está dando. Um segundo ponto é que alguns países já adotaram medidas para reduzir a quantidade de viagens entre eles e a China. E as pessoas que chegam da China estão sendo colocadas em quarentena. Eu voltei da China 4 dias atrás. Eu era parte da missão conjunta da OMS na China, então, assim como ocorre em Singapura e, na verdade, em vários países do mundo, a ordem é para que haja quarentena de 14 dias para as pessoas que estão retornando das áreas de alta transmissão. Eu tô em casa, tô trabalhando normalmente, mas eu tô fazendo isso da minha casa, do meu home office. Mesmo com a suspensão cada vez mais disseminada das viagens em todo o mundo, os cientistas não podiam se dedicar a deter o vírus. Eles tinham um objetivo diferente, mais pragmático. Não estamos tentando impedir que o surto chegue. Estamos tentando evitar que chegue depressa. Se ele vier rápido demais, os sistemas de saúde vão ficar sobrecarregados e a taxa de mortalidade dispara quando os sistemas de saúde entram em colapso. A maioria dos sistemas de saúde já opera quase no máximo de sua capacidade, e o surto tinha o potencial de sobrecarregar alguns. A recomendação dos cientistas era para tentar ganhar tempo. Os hospitais têm um trabalho muito difícil. Eles precisam cuidar dos pacientes com segurança, mas também precisam garantir a segurança dos profissionais de saúde. Então eles precisam garantir que haja quartos suficientes para os pacientes. Também precisam de transportes seguros, como ambulâncias. Você precisa de um sistema de saúde, um hospital ou uma clínica que possa cuidar dos pacientes com segurança. Em Wuhan, os hospitais estavam com dificuldades para lidar com o fluxo de pacientes. Liu A, um morador da cidade, teve uma amiga infectada pelo vírus, mas ela não estava recebendo nenhum tratamento médico. Bem no início, quando ela teve os sintomas, ela foi no hospital e o médico a diagnosticou com a doença, mas não conseguiu interná-la no hospital, porque eles estavam muito limitados. De médicos e leitos no hospital. Então a mandaram para casa para ficar de quarentena, mas eu acho que é uma situação especial em que os recursos são muito limitados, né? Com os olhos do mundo voltados para Wuhan, as autoridades chinesas se sentiram impelidas a ampliar seus esforços. Em uma ação sem precedentes, as autoridades construíram e readaptaram 16 hospitais em questões de semanas. Foi graças a esse empenho que pacientes como a amiga de Li Han puderam finalmente receber tratamento médico. Demorou uma semana desde que ela foi internada no hospital, mas ela me disse que está melhorando. Na fronteira com a China, outro país com uma grande população também estava se preparando para o surto.
A Índia, lar de mais de 1 bilhão de pessoas e cuja população só é menor do que a do país vizinho. Em meados de dezembro, quando fomos informados dessa incomum pneumonia que estava se espalhando na China, eu reuni uma equipe de cientistas e disse a eles que precisávamos de especialistas de prontidão. Um mês após o surto, a Índia confirmou seu primeiro caso de Covid-19. Priya e sua equipe não iriam arriscar. Fomos os primeiros a iniciar testes por todo o país. Os 3 primeiros positivos foram detectados aqui. No laboratório de Priya, outra amostra para um possível caso chegou para a testagem. Conhecido como teste PCR, uma amostra, como um muco coletado na garganta, é retirado do paciente. O teste escaneia o material genético dentro da amostra e procura pela presença do RNA do coronavírus. Poucas horas depois, ele aponta se o resultado é positivo ou negativo. Até agora, usa-se principalmente detecção molecular contra o vírus, mas já existem alguns produtos sendo testados na detecção de anticorpos, com os quais você poderia detectar a resposta do anticorpo a esse vírus. E eu acredito que com o tempo poderíamos monitorar uma população inteira. Uma abordagem focada nos anticorpos poderia levar a um melhor rastreamento e a uma maior vigilância do surto em determinada população. Mas enquanto não ocorre, muitos cientistas dependem do teste PCR. A amostra no laboratório de Priya deu positivo. É só mais um passo na aparentemente incontrolável propagação global do vírus. É impressionante a forma exponencial como o vírus se propaga. Por isso está todo mundo em alerta. No início de fevereiro, o número total de casos confirmados tinha aumentado para mais de 31 mil ao redor do mundo, incluindo 638 mortes. E havia outro fato alarmante. Adultos aparentemente saudáveis podiam ser mortos pelo vírus, incluindo um dos primeiros médicos a identificar o surto em Wuhan. O perfil da Covid-19 que se estava estabelecendo era que se tratava de uma doença mais perigosa para certos subgrupos da população. A grande maioria das pessoas que morreram tinha mais de 60 anos. Mas nós também vemos que há um pequeno número de pessoas que se imaginavam relativamente em forma, saudáveis e na faixa dos 30 anos que também morreram. E ainda não se sabe bem por que isso ocorre. Mas com pouco tempo disponível para estudar a Covid-19, ainda havia muitas perguntas que os cientistas não podiam responder. Por exemplo, será que as crianças de alguma forma são menos vulneráveis ao vírus? Na China, crianças de até 9 anos representam apenas 1% do total de infecções. Se isso se trata de um panorama preciso, ou se, por exemplo, a infecção nas crianças é geralmente leve demais para ser detectada, ainda está sendo avaliado. Apesar dos muitos desafios, existe um aspecto da Covid-19 que vem dando alguma esperança aos cientistas: a alta taxa de sobrevivência entre os infectados. O coronavírus parece ser um vírus que se espalha facilmente, mas parece que nesse momento a mortalidade é relativamente baixa. 2%? Essa é a conta. Pode até ser menos porque a gente ainda não considerou todos aqueles que foram infectados, mas não têm sintomas. Geralmente medimos apenas o número de pessoas sintomáticas. Deve haver muito mais gente, possivelmente, infectada. Outra abordagem para combater o novo coronavírus envolveu o conceito de imunização de rebanho. Se uma quantidade suficiente de pessoas for exposta ao vírus e então desenvolver imunidade, poderia ocorrer uma interrupção natural na transmissão. Mas quantos casos seriam necessários? E a que custo? E o que também é crucial, essa ideia presume que as pessoas não podem se infectar mais de uma vez, algo que ainda não se sabe. Mas dada a velocidade com que o vírus se propagava, a teoria corria o risco de se tornar realidade. A doença tem uma taxa de transmissão alta, então um grupo pequeno de pessoas é capaz de transmitir a um grupo bem maior. Em um curto espaço de tempo já seriam milhares de casos. A implementação da imunização de rebanho, no entanto, apresenta vários empecilhos. Os hospitais terão de lidar com uma entrada massiva de pacientes, sobrecarregando recursos médicos já limitados. E a questão de saber se as pessoas realmente se tornam imunes permanece sem resposta. O vírus pode evoluir rapidamente, burlando qualquer imunidade que possamos desenvolver.
Esse tem sido o caso de uma das mais persistentes e escorregadias infecções virais que existem e que todo mundo já enfrentou, a gripe comum. Como os nossos sistemas imunológicos conseguirão responder ao novo coronavírus, ainda é um grande mistério. Os humanos não têm imunidade a esse vírus porque nunca foram expostos a ele. Então, quando um novo vírus como o Covid-19 entra na população humana, todos correm risco. Mas tem uma diferença. A influenza já encontra uma população imune, o que, de alguma forma, suaviza a infecção e não a torna tão violenta quanto um novo vírus que atinge os seres humanos pela primeira vez. Os riscos da inércia coletiva contra um vírus tão novo são imensos. Um estudo do Imperial College de Londres ressalta o tamanho da devastação do vírus e como seus sintomas castigariam a população global se o surto simplesmente tomasse o seu curso. Os pesquisadores estimaram que impressionantes 7 bilhões de pessoas seriam infectadas e 40 milhões morreriam da doença se não houvesse uma intervenção. Mas que, ao se tomar ações drásticas e se reduzir o contato social, esses números certamente poderiam diminuir de forma considerável. Eu não acho que possamos aceitar vítimas de nenhum vírus, então precisamos desenvolver ferramentas contra outras doenças. Doenças como o coronavírus, porque esses são vírus comuns. E se continuarem surgindo, precisaremos da vacina. Enquanto opções novas, não testadas e teóricas estavam sendo consideradas, só restava uma forma concreta de conter a propagação do Covid-19. E essa forma era através de uma testagem agressiva, rastreamento e supressão, mantendo os mais doentes nos hospitais para serem tratados e garantindo que a população continuasse isolada, prevenindo assim uma maior transmissão. Uma combinação dessas estratégias tem o potencial de salvar dezenas de milhões de vidas. Tudo isso enquanto os cientistas correm contra o tempo para criar uma vacina. O número total de casos chegou a mais de 31 mil em todo o mundo. É impressionante a forma exponencial como se propaga. Por isso o mundo todo está em alerta agora. Se ele vier rápido demais, os sistemas de saúde vão ficar sobrecarregados e a saúde entrará em colapso se a taxa de mortalidade aumentar. Os humanos não têm imunidade a esse vírus porque nunca foram expostos a ele antes. Enquanto cada vez mais países implementavam uma quarentena estrita e um rígido controle comunitário para diminuir a propagação do novo vírus, os cientistas estavam em uma corrida contra o tempo para criar a vacina. Uma vacina é algo que em geral se injeta, e ela previne as infecções. Então, com a vacina, você se protege da infecção de um vírus em particular. A forma como a vacina funciona é: você recebe uma fração ou uma versão desativada do vírus. Seu corpo cria uma resposta imunológica a ele e ele se lembra disso. Então, se você tiver contato com o vírus novamente, meses ou até anos depois, essa resposta é muito mais rápida e protege você desse vírus. Existem muitos fatores envolvidos na elaboração de uma vacina. Cientistas desse laboratório em Oxford, na Inglaterra, estão focados em criar um antígeno. Um antígeno é a proteína na superfície do vírus que leva o nosso sistema imunológico a reagir. Parte crucial de uma vacina, o antígeno faz o nosso corpo ficar em modo defensivo. Assim que a sequência do vírus ficou disponível, nós a usamos para sintetizar algumas das proteínas da superfície do vírus. Podemos fazer e purificar a proteína e então disponibilizá-la para empresas que pesquisem vacinas, empresas de diagnóstico ao redor do mundo. Uma vez que o antígeno estiver disponível, ainda há muitos passos científicos complexos na elaboração da vacina, incluindo testes em animais. Antes dos testes cuidadosamente controlados em humanos que são realizados para garantir que ela seja segura e eficaz. Só então é possível uma vacina ser oferecida ao público. Existem candidatas à vacina disponíveis, mas elas ainda precisam passar pelo processo de testes antes delas serem consideradas seguras para o uso em qualquer país do mundo. Na busca urgente por uma defesa contra a Covid-19, várias vacinas com formas diferentes de gerar imunidade passaram a ser desenvolvidas. Entre as candidatas está uma projetada com base na característica da proteína perfurante do vírus, que ele usa para se conectar e infectar células humanas.
A esperança é que a vacina treine nossos sistemas imunológicos para reconhecer e responder a essas proteínas no vírus. A complexidade da elaboração de proteínas duradouras sugere que só haverá uma vacina para ser administrada na população em alguns meses. A tarefa pode ficar ainda mais desafiadora se considerarmos o fato de que os vírus muitas vezes sofrem mutações. E uma vez que isso ocorre, uma vacina desenvolvida para uma cepa específica de um vírus pode se tornar ineficaz. Os vírus sofrem mutações na natureza, porque às vezes quando eles se reproduzem, eles cometem um erro. Então isso é conservado no DNA e na genética daquele organismo e continua em futuras gerações. Outra mutação deriva de um rearranjo celular inesperado, que é quando há uma confusão entre dois vírus na mesma célula, e eles acabam combinando seu material de tal forma que gera um novo vírus. Alguns cientistas em Pequim já afirmam que o vírus evoluiu e se dividiu em duas cepas diferentes, a tipo L e a tipo S. Como é a primeira cepa, é mais provável que a tipo S tenha surgido quando o vírus saltou de animais para humanos. A tipo L veio logo depois disso. Mas, de acordo com os pesquisadores, é a cepa mais prevalente. Mas outras vozes, incluindo a Organização Mundial de Saúde, dizem que essas mutações são normais em qualquer vírus e, por isso, são insignificantes. Elas também não parecem afetar a forma como o vírus age e os sintomas que ele causa. Paralelamente à corrida pelas vacinas, um amplo leque de abordagens clínicas era rapidamente testado, incluindo o reposicionamento de remédios já existentes. Essas abordagens incluem algumas estratégias novas, como o uso de plasma sanguíneo dos pacientes recuperados. Em seu sangue, elas apresentam essa molécula chamada anticorpo. Isso pode prevenir um vírus de infectar outras pessoas ou ao menos reduzir os sintomas. Basicamente, você tira o sangue de pacientes recuperados, purifica esse sangue e faz a transfusão para pacientes em tratamento. Mas essa técnica ainda contém vários riscos. E mais pesquisas são necessárias para confirmar o grau de eficiência e de segurança. É muito difícil usar esse tipo de terapia em larga escala e seria difícil imaginar como poderíamos tratar milhares de pessoas dessa forma. Uma outra abordagem proposta pelos médicos envolve antivirais, uma classe de medicamentos que combate o vírus ao suprimir sua habilidade de se reproduzir dentro do hospedeiro. Se pudermos encontrar um tratamento antiviral que funcione, então isso com certeza vai mudar todo o panorama, porque se tivermos um tratamento para a doença, então obviamente o impacto na propagação vai ser diferente. Em Wuhan, alguns dos primeiros pacientes a ficarem em estado grave começaram a se recuperar. Ao receber suporte respiratório e uma série de injeções de anticorpos para auxiliar seu sistema imunológico, o pai de Wang Wei passou a ter esperança. Durante o tratamento, ele conseguiu respirar sozinho e passou a comer melhor. O pai de Wang Wei recebeu alta e voltou para casa, mas seus pais continuaram cautelosos. Desde que o meu pai deixou o hospital e veio para casa, ele e minha mãe estão ficando em quartos separados. Eles estão mantendo a energia positiva. No geral, estão felizes, já que o tratamento foi um sucesso. O pai de Wang Wei teve sorte de sobreviver graças ao tratamento médico usado para combater os sintomas. E enquanto o mundo espera uma vacina, mais soluções práticas imediatas passaram a ser implementadas. Lavar as mãos minuciosamente com sabonete ou usar gel higienizante para as mãos se tornou mantra na prevenção da propagação do vírus. O rastreamento de contato foi intensificado com casos suspeitos colocados sob quarentena. Para o resto das pessoas, a distância social foi encorajada com o intuito de limitar a propagação do vírus. E em alguns países, o governo impôs o toque de recolher. Sabe, essa é uma doença que se espalha através da comunidade. E por isso a solução está na comunidade. E ela precisa ser honesta. Se você for procurado ou colocado em quarentena, por favor, obedeça. Siga a etiqueta ao tossir. Pratique o distanciamento social. O distanciamento social foi considerado uma estratégia crucial para achatar a curva da pandemia. Devido à escala exponencial com que o vírus se espalha, até mesmo uma redução parcial no contato entre as pessoas pode levar a uma grande queda na transmissão.
Se uma pessoa infecta outras 2,5 pessoas em média, após 30 dias, cerca de 406 pessoas terão sido infectadas pelo caso original. Mas se o distanciamento social puder reduzir apenas a metade o número de transmissões a partir do primeiro dia, após 30 dias, somente 15 pessoas estariam infectadas. Existem muitas coisas que a comunidade pode fazer para combater o vírus. Na verdade, o engajamento das pessoas pode ser mais um aspecto dessa luta. No início de março, o mundo chegou a um ponto crítico. O número de casos fora da China estava crescendo mais rápido que na própria China. E tinha todas as características de uma pandemia. Seu desenvolvimento poderia ser afetado pela sazonalidade. No passado, mudanças no clima ajudaram a reduzir as doenças. Eu não acho que foi o Ano Novo Chinês que tenha causado o movimento de massa que disparou o surto. Acho que foi o inverno. O frio da estação e a aglomeração nos mercados de animais. Os vírus sobrevivem mais longamente em ambientes com temperaturas menores. Essa é uma das teorias que sugere que o frio do inverno poderia favorecer a propagação do vírus e que ele poderia retornar no inverno do hemisfério norte. Mas isso ainda não é um consenso científico e alguns duvidam de que o vírus seja afetado pelo clima. Será que ele volta no próximo inverno no hemisfério norte? Dizer isso é sugerir que ele está indo embora e eu diria que isso é muito improvável. Eu acho que podemos continuar antecipando futuros epicentros. A completa erradicação de um vírus é uma tarefa difícil. Mesmo que esse coronavírus consiga ser erradicado em humanos, se continuar vivo em sua forma natural dentro de animais hospedeiros, poderia reinfectar a humanidade. E poderia, inclusive, se estabelecer como um vírus respiratório comum. Acredita-se que a emergência dessa SARS seja um evento único. E acredita-se também que ela seja um acontecimento natural. Mas ainda não está claro qual vai ser o desfecho, sabe? Existe o perigo de novas infecções. O problema não é o conhecido, mas o desconhecido. Nunca sabemos qual o potencial de um vírus quando ele surge. O surto da SARS em 2003 pegou o mundo de surpresa. O vírus circulou por 9 meses até ser erradicado em todo o planeta. Especialistas preveem que a SARS-CoV-19 e a doença que ela cria podem durar muito mais tempo. Mas parece que os países que foram diretamente afetados pelo surto da SARS responderam de forma mais eficaz, implementando estratégias cruciais de contenção com rapidez. Aprendemos que a comunicação é vital, que compartilhar informações é vital. As estratégias convencionais de resposta à epidemia funcionam, e elas têm que ser feitas com velocidade, rigor e minúcia, e precisam ser implementadas com o engajamento total da comunidade. Se não mudarmos a forma como vivemos, como plantamos, como comemos, então, sem dúvidas, virá outro surto. No final de março, houve um leve raio de esperança para aqueles que retornaram ao Marco Zero em Wuhan. O que se vê são os casos caindo drasticamente. O povo da China tratou isso como uma guerra contra um inimigo invisível, sabe? Sem dúvida, sentimos que estamos muito perto de derrotá-lo. Com uma queda acentuada nos novos casos domésticos da Covid-19, a China começou a levar vantagem sobre o vírus. À medida que foi emergindo do outro lado do campo de batalha, o país, assustado, abalado, mas otimista, passou a oferecer sua merecida e suada expertise ao resto do mundo, cuja luta contra o vírus está no auge. Enquanto outros países sofrem com um número de casos cada vez maior, a China e até mesmo Wuhan começam a reduzi-los, ou pelo menos contê-los. Em determinados lugares, os moradores foram autorizados a sair da quarentena pela primeira vez em semanas, e os negócios estão reabrindo. É muito libertador, sabe? Depois de quase 2 meses de quarentena, você simplesmente caminhar pelas ruas da vizinhança. As pessoas ainda estão usando máscaras ao sair e vão continuar mantendo o distanciamento social. Porque agora todos em Wuhan sentem a responsabilidade de não deixar isso voltar a acontecer. A cidade reabriu gradualmente, mesmo com o resto do mundo agora se fechando. Por enquanto, as ações drásticas tomadas pela China parecem ter contido a ameaça. O mundo deveria impor medidas restritivas para que as piores previsões não se concretizem.
A corrida por uma vacina contra a Covid-19 ainda vai demorar algum tempo. E não há garantias de que funcione. É por isso que os especialistas dizem que a melhor proteção contra a pandemia talvez não esteja nos laboratórios científicos. É um erro achar que a medicina pode impedir a propagação. O que pode impedir a propagação é a ciência do comportamento. É as pessoas entenderem o que causa a infecção e como elas podem se proteger. É o melhor caminho a seguir, é a melhor forma de conter uma epidemia.